aprovado. Amém. Vamos ler com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo no livro de Jeremias, capítulo 1 de Jeremias. Glória a Deus. Glória a Jesus. A vocação e primeira visão de Jeremias. Glória a Deus. Palavras de Jeremias, filho de Ilquias, dos sacerdotes que estavam em Anatote, na terra de Benjamim, ao qual veio a palavra do Senhor nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá, no 13º ano do seu reinado. Ele veio também nos dias de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o fim do ano 10º de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, até que Jerusalém foi levada em cativeiro no 5º mês. Assim veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: antes que te formasse no ventre te conheci, e antes que saísses da madre te santifiquei. As nações te dei por profeta. Então disse eu: ah, Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque sou uma criança. Mas o Senhor me disse: não digas, eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar irás, e tudo quanto te mandar dirás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. E estendeu o Senhor a sua mão e tocou-me na boca, e disse-me o Senhor: eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Olha, ponho-te neste dia sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e para derrubares, e para destruíres e para arruinares, e também para edificares e para plantares. Ainda veio a minha palavra do Senhor, dizendo: que é que vês, Jeremias? E eu disse: vejo uma vara de amendoeira. E disse-me o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. E veio a minha palavra do Senhor segunda vez, dizendo: que é que vês? E eu disse: vejo uma panela a ferver, cuja face está para a banda do norte. E disse-me o Senhor: do norte se descobrirá o mal sobre todos os habitantes da terra, porque eis que eu convoco todas as famílias dos reinos do norte, diz o Senhor, e virão, e cada um porá o seu trono à entrada das portas de Jerusalém, e contra todos os seus muros em redor, e contra todas as cidades de Judá. E eu pronunciarei contra eles os meus juízos por causa de toda a sua malícia, pois me deixaram a mim e queimaram incenso a deuses estranhos e se encurvaram diante das obras das suas mãos. Tu, pois, cinge os teus lombos e levanta-te e dize-lhes tudo quanto eu te mandar. Não desanimes diante deles, porque eu farei com que não temas na sua presença. Porque eis que te ponho hoje por cidade forte, e por coluna de ferro, e por muros de bronze contra toda a terra, contra os reis de Judá, contra os seus príncipes, contra os seus sacerdotes, e contra o povo da terra. E pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Amém. Glória ao nome santo do Senhor. Aqui foi como começou então a carreira de Jeremias, não é? Mostrando que ele tinha uma vocação escolhida por Deus, ele tinha uma vocação ali, e não foi fácil. Nós conhecemos a vida de Jeremias, o que ele teve que enfrentar, o que ele teve que falar. A verdade teve que estar na sua boca, mesmo sabendo que ele iria pagar um preço alto. Mas assim começou a carreira de Jeremias, que o Senhor fez como um profeta para falar a verdade e para anunciar ali para o povo e para aquelas autoridades, para todos
Então o Senhor colocou nele aquela força, colocou nele aquela condição, para que ele pudesse abrir a sua boca e falar aquilo que era a vontade de Deus, que muitas das vezes é difícil, muitas das vezes paga um preço muito alto, mas bem-aventurado aquele que fica firme no Senhor. E mesmo que tenha algum prejuízo nesta terra, o Senhor já no início desta palavra diz: você poderá ter até um prejuízo aqui nesta terra por ser verdadeiro, por falar a verdade e por batalhar pela verdade. Bendito é o nome santo, e pela justiça. Mas o Senhor te diz: nada do que esta terra pode te causar, eu sou Deus que posso te retribuir. Compensa servir a Deus com fidelidade na palavra do Senhor, porque quando você precisar, o Senhor aparecerá. Santo é o nome do Senhor. Aonde tiver que ser, o Senhor vai aparecer. E o Senhor diz para alguém: e eu vou te justificar. Santo é o nome do Senhor. Então aqui fala da vocação. Se o Senhor escolheu Jeremias para uma obra, é porque o Senhor viu nele uma vocação. E não é todos que creem no Senhor, não é todos que recebem e têm a fé para crer e para ficar firme, mas só aqueles que têm uma vocação, não é? Pensamos que é fácil, se fosse fácil vir aqui, sentar nesses bancos e procurar fazer as coisas corretas, andar de acordo com a vontade de Deus, com a palavra de Deus. Se fosse assim, e se nós só tivéssemos assim na terra falando só vantagem, e nada nos aconteceria, e tudo seria maravilhoso, não caberia, não teria igreja para caber o povo. Mas estão aqui aqueles que têm vocação para servir o Senhor, vocação para suportar as afrontas, vocação, bendito é o nome santo do Senhor, para suportar tudo que tiver que suportar, mas crer nesse Deus maravilhoso e no seu Filho Jesus Cristo, que veio aqui morrer por ti, irmão, morrer por ti, irmã, e que não te deixe, não te abandona, e mesmo nas nossas horas de luta e de choro e de lágrima e de sofrimento, o Senhor vai aparecendo na nossa vida. Santo é o nome do Senhor, é a vocação. Então muitos vêm, ouvem a palavra, bonito, a ordem é bonita, é tudo muito bonito, mas por que não fica? Porque não tem força? É porque falta vocação. Santo é o nome do Senhor, e a vocação não é nossa, a vocação é um dom de Deus. Dá glória a Deus que a vocação é Deus que te colocou. A fé que está dentro do nosso coração não vem de nós, vem de uma vocação celeste e santa que o Senhor escolheu. E como disse aqui para Jeremias, o Senhor já tinha escolhido desde o ventre da mãe de Jeremias. Por isso valorize, irmão, valoriza. E não é porque os que nasceram no lar, que os pais já eram cristãos e já serviam a Deus, valoriza isso. Valorize, isso já é, bendito é o nome santo do Senhor, já é uma forma de Deus trazer no caminho, valoriza. E a mais aquele que também veio, não nasceu conhecedor desta graça, mas o Senhor foi buscar onde você estava, te trouxe para esta fileira santa, valoriza. Valoriza também, porque o Senhor foi te buscar, porque você também que tem uma vocação para servir o Senhor. E não é todos que têm, não é todos. Então aqui, o Senhor mandou a palavra para Jeremias dizendo assim: antes que te formasse no ventre, te conheci. Já era um plano de Deus. Já era um plano de Deus. Lembra da passagem de Esaú e Jacó? No ventre de Rebeca, lembra da passagem de Esaú e Jacó? O Senhor já sabia a obra que ele ia fazer com Esaú e com Jacó. Já antes de nascer, o Senhor já falou e Rebeca já ficou sabendo o que Deus ia fazer. Então, antes que te formasse no ventre, te conheci. E antes que saísses da madre, te santifiquei.
E o Senhor está dando aqui. Santo é o nome do Senhor. O Senhor está dando que tem aqui aquela que gerou e que passou pelas águas do batismo e que participou da Santa Ceia, estava gestante, e o Senhor já veio santificando o fruto do teu ventre. E agora você está preocupado com o fruto do teu ventre? Santo é o nome do Senhor. Eu santifiquei, e o que eu santifiquei, santificado está. Santo é o nome do Senhor. Então aqui ele diz: antes que saísses da madre te santifiquei, as nações te dei por profeta. Mas ele ainda não tinha começado a sua jornada. Mas o Senhor já anunciou para ele: já te dei as nações por profeta. Te prepara, porque eu dei as nações por profeta. Você vai aprender a sofrer por esta obra maravilhosa. Às vezes, quando nós passamos uma situação que nos entristece, que nos aborrece, bendito, faz parte do vitupério. Faz parte do vitupério. A Irmandade, eu recebi, o Senhor falou comigo pela palavra, 9 anos antes de eu ser ali orado para ser ancião aqui nesta casa de oração. 9 anos antes, estávamos ali no Arthur Alvim, na reforma dessa casa de oração. E o Senhor falou comigo de uma maneira tão clara, mas uma maneira tão forte, falando sobre o vitupério, que colocou uma responsabilidade tão pesada que eu saí da casa de oração. Minha esposa falou assim: essa palavra falou contigo? Eu falei: não quero falar sobre esse assunto. Saí no dia seguinte, estava bem cedinho, chorando na beira da minha cama, falando para minha esposa: se essa palavra foi conosco, o que vai ser da nossa vida? Porque a palavra foi falando sobre o vitupério, chorar por esta obra, sofrer por esta obra. Muitos querem, mas não sabem o que é. E eu então fui buscar a palavra e falei: Senhor, tira esse peso de mim. Eu não pode ser comigo. Enumerei tudo porque não podia ser comigo. E o Senhor veio pela palavra e rebateu ponto por ponto que eu falei. Santo é o nome do Senhor. Irmão e irmã, o Senhor hoje está mandando essa palavra. Ele está falando com alguém que está aqui. Você está preparado para chorar por esta obra? Quando nós ouvimos alguma coisa, em vez de escandalizar, nós temos que chorar, porque isto é obra de Deus, aleluia. E quando ouvimos alguma coisa, devemos chorar, lamentar. Santo é o nome do Senhor. Quando levaram a notícia para Davi que Saul tinha sido morto, ele não comemorou, não, ele chorou. Santo é o nome do Senhor. Chorou. E nós temos que chorar quando nós ouvimos alguma coisa. Nós temos que lamentar, nós temos que chorar, porque tudo que vem para trazer escândalo, alguma coisa desta obra maravilhosa, santo é o nome, são imperfeições dos homens, não são imperfeições de Deus, porque Deus é perfeito e o Senhor Jesus morreu por esta obra, e nós devemos chorar. Então aqui o Senhor disse para Jeremias: Jeremias, te dei por profeta, mas não é fácil não é fácil. Bendito é o nome santo do Senhor. Mas tinha uma vocação, porque quando o Senhor faz uma obra, Ele prepara. É porque tem uma vocação, é porque desde o ventre da mãe o Senhor já preparou para aquela obra. Santo é o nome do Senhor. E o Senhor manda pregar nesta noite: te prepare, irmão, te prepare, irmã. Te prepara para aquilo que Deus pedir para você. Você ter a força de ir fazer a vontade do teu Deus. E depois você vai ver o resultado da obra. É com choro, é com lágrima, é com dificuldade, mas você vai louvar a Deus pela obra que Deus vai fazer.
Santo é o nome. Às vezes falta força, às vezes falta ânimo, às vezes falta coragem. Então o Senhor veio falando com Jeremias para dar o que ele precisava. Força, Jeremias. Ânimo, Jeremias. Coragem, Jeremias. Santo é o nome do Senhor. E ele tremeu. Ele tremeu. E quem sabe a responsabilidade desta obra treme. Ontem eu fui acompanhar um servo de Deus no atendimento do batismo. Um servo de Deus que desde os 20 e poucos anos de idade foi cooperador. E há pouco tempo agora ele foi ancião, é ancião. E ele pediu para mim acompanhar ele naquele batismo. Santo é o nome do Senhor. E eu fui acompanhá-lo no batismo. Antes de começar o batismo, uma coisa muito bonita que foi feita. Foi reunido todos que ajudam no quartinho de trocar, todos os diáconos, os irmãos, as irmãs que vão ajudar no batismo. Foi ali no quartinho, mais os anciães. Eu fui junto com aquele irmão e chegou ali, ele falou: irmão Celso, abre esta oração. Abre essa oração e ora por nós, por esse batismo. Faltava 20 minutos para começar o batismo. Eu falei: não, irmão, ora o irmão que vai atender esse batismo. Ele mostrou para mim assim, falou assim: não, olha como eu estou tremendo na presença de Deus. É responsabilidade de servir a Deus, sentir o peso da obra de Deus. Santo é o nome do Senhor. Muitos querem, mas está preparado para sentir o peso e a responsabilidade de fazer alguma coisa nesta obra. Santo é o nome do Senhor. E o Senhor o abençoou também naquele santo serviço, porque tudo que nós fazemos, ouvimos hoje, o Senhor revelou essa palavra no testemunho da mocinha que testemunhou, tudo em nome do Senhor Jesus. Irmão, quer que a porta abre na tua vida, irmão? Quer, irmã? Em nome do Senhor Jesus, a porta vai abrir. Santo é o nome do Senhor. Quem sabe você está batendo na porta, batendo, ela não abre. Peça para o Senhor abrir. Em nome do Senhor Jesus, ela vai abrir. Santo é o nome do Senhor. Tudo temos que fazer neste temor, nesta reverência. Em nome do Senhor Jesus, em cada detalhe. Servo de Deus também, não é do instrumento ali, na sua dificuldade, sempre ali, buscando o Senhor. E todos, enfim, todos nós que recebemos a irmã que foi operada, todos que recebemos as obras e viemos contar as obras que nós recebemos. Quem que fez a obra? Foi o Senhor que fez a obra. Santo é o nome. Quer que a porta abra, irmão? Quer que a porta abra, irmã? Quer que o Senhor soluciona? Aleluia. Quer que o Senhor apareça na tua vida? Em nome do Senhor Jesus, Ele vai aparecer. Santo é o nome do Senhor. Então ele tremeu. Aqui Jeremias também tremeu. Ah, Senhor, eis que não sei falar porque sou uma criança. Olha, ele se colocou como uma criança. O Senhor quer me pôr como profeta, eu sou uma criança. Sentiu o peso. Santo é o nome do Senhor. Qualquer coisa que nós fazemos nesta obra, desde varrer o chão da igreja, tomar conta no estacionamento, no som, no fundo bíblico, na portaria, lá no espaço infantil, seja onde for, nós estamos trabalhando para o Senhor. Santo é o nome do Senhor. Se fosse numa empresa, vai lá, faz o serviço, recebe o salário, está pago. Um dia eu tive um funcionário na empresa, e ele então, quando foi mandado embora, ele veio e falou assim: a empresa deve muito para mim. Eu falei: o quê? A empresa não pagou sempre em tudo, todos os teus direitos, e está pagando a tua rescisão, tudo conforme a lei? A empresa não deve nada para você. Mas aqui não, aqui nós não estamos trabalhando por salário, aqui é voluntário. Aqui nosso trabalho é voluntário.
Santo é o nome do Senhor. Não podemos trabalhar aqui achando e buscando algum reconhecimento, não. Aqui tudo é voluntário. Aqui tudo tem um peso de estar trabalhando para o Senhor. Santo é o nome do Senhor. Será que alguém pode trabalhar e falar: e cadê? Não estou vendo o Senhor aparecer. O Senhor não está aparecendo aqui. O Senhor, você está trabalhando a troco de quê? Você está trabalhando a troco da vida eterna com glória nos céus? Você está trabalhando a troco de agradar o teu Senhor? Santo é o nome do Senhor. O Senhor nos agrada, mas nós que temos que agradar o Senhor, porque isso tudo é vocação, não é dom nosso, é dom que Deus te deu. Se você tem o desejo de trabalhar nesta obra, de tocar, de fazer alguma coisa nessa obra, é vontade que Deus coloca no teu coração. Dá glória a Deus e faz isso com amor e com o peso da responsabilidade. Eu vou quando eu posso, eu vou quando eu quero. Hoje eu não vou. Está aborrecido? Irmãos, está aborrecido, está aborrecida? Nós somos ensinados, nós estamos aborrecidos, temos que subir aqui em cima se não tiver outro, e temos que servir a Deus. Um dia a Irmandade lembra que eu tinha acabado de receber a notícia da minha sobrinha com morte cerebral no hospital. Naquela tarde eu tive que subir aqui atender um culto com a minha sobrinha com morte cerebral no hospital. É um vitupério, tudo por esta obra. O Senhor vai ensinar alguém que está aqui a chorar por esta obra. Chorar por esta obra. Jeremias sentiu o peso. Senhor, mas eu sou uma criança. Quer dizer, eu não vou dar conta, Senhor. Você sozinho não dá conta, mas se Deus estiver contigo, você vai dar conta. Então aqui ele falou assim: mas o Senhor me disse: não digas eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, irás. E tudo quanto te mandar, dirás. O que significa isso? O governo é do Senhor. O governo é do Senhor. Por isso que o peso é esse. Fazer uma visita, cuidado com o que fala. Porque se você vai numa visita e você vai falar alguma coisa, tem o peso de você estar dando uma mensagem que vem inspirado pelo Senhor. Uma oração que vai ser feita, tudo tem que ser com muito peso, muita medida. Por quê? Porque tudo que nós fazemos nesta obra temos que fazer com cuidado. Não podemos brigar com o nosso irmão, cutucar o nosso irmão, discutir com o nosso irmão. Tem que ser tudo no amor, tudo na misericórdia. Como é que nós vamos subir aqui, pregar uma palavra se não for inspirada pelo Senhor? Como vai ficar? Tudo tem um peso muito grande, Irmandade. Tudo tem um peso muito grande. E o Senhor vai ensinar alguém que está aqui a chorar por esta obra. Você vai ajoelhar e vai pedir: Senhor, tem misericórdia. Eu não tenho condição, mas o Senhor será a tua condição. Santo é o nome do Senhor. E o Senhor ainda falou: não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar-te, diz o Senhor. E estendeu o Senhor a sua mão e tocou-me na boca. E disse-me o Senhor: eis que põe as minhas palavras na tua boca. Quem sabe essa palavra vai tocar a boca de alguém que está aqui, para você ir aonde o Senhor está te mandando e fazer o que o Senhor está te mandando, com responsabilidade, com peso. Mas também a covardia também não vem de Deus. A covardia também não vem de Deus. Nós temos que estar firmados naquilo que o Senhor está mostrando. Mas a covardia também não vem de Deus. Se acovardar, não, o Senhor está pedindo para mim e eu vou fazer. Bendito é o nome santo do Senhor. E o Senhor vai te abençoar, te diz o Senhor. E estendeu a sua mão, tocou na boca e falou: eis que eu ponho as minhas palavras na tua boca. Olha, ponho neste dia sobre as nações, sobre os reinos, para arrancares e para derrubares e para destruires. Olha o peso. Olha o peso. Olha o peso. Para arrancares e para derrubares e para destruíres e para arruinares e também edificares e plantares.
Aqui mostra que não é só coisa boa, não é só edificar e plantar. Olha a dificuldade, olha o peso. Não é? Muito difícil, né, irmandade? É difícil, porque a mesma palavra que abençoa pode vir a palavra que condena. É difícil, é choro, é lágrima, é lamento. Quando nós vemos uma situação acontecer, é só lamento, é só choro, tristeza. Por que aconteceu isso? Por que aconteceu aquilo? Mas nós vamos nos pés do Senhor, entregamos para o Senhor e vamos: Senhor, a obra é tua, Senhor. É tu que cuida da obra, tem misericórdia. A palavra da boca do servo e da serva de Deus tem que ser só misericórdia, misericórdia, Senhor. Glória ao nome do Senhor. E ainda veio a minha palavra do Senhor dizendo: o que é que vês, Jeremias? Eu disse: vejo uma vara de amendoeira. E disse-me o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. A amendoeira, ela é a planta que, quando acaba o inverno, ela é a vara da amendoeira, a primeira a que vem florescer. Quando acaba o inverno, vem a primavera, e aí é a primeira que vem a florescer, anunciando que está chegando a primavera e que o inverno está indo embora. Ela então é como se ela está velando, esperando o momento para poder anunciar uma obra, anunciar que está chegando a primavera e que o inverno foi embora. Santo é o nome do Senhor. E ali atrás, na época ali atrás, não é? Na época de Moisés, então Moisés já sabia a obra que Deus ia fazer, mas ele precisava da confirmação de Deus para o próprio povo ver. E ele precisava da confirmação de Deus para o próprio povo ver. Então ele pegou, ele já sabia a escolha qual era, mas ele não fez pela cabeça dele. Ele falou assim: de cada tribo pega uma vara de amendoeira, de cada tribo, e põe o nome do maioral aí da tribo, não é? E colocaram então na tribo de Levi, colocaram o nome de Arão, e nas outras tribos colocaram os nomes, não é? Ele já sabia, o sacerdócio já tinha sido mostrado que seria da tribo de Levi, ele já sabia, mas ele mandou colocar as varas, cada uma com o nome de cada uma das tribos, e colocou no santuário à noite. E no dia seguinte, quando ele foi lá, ele viu qual vara, da noite para o dia, qual vara tinha florescido. E ele viu a vara de Arão e mostrou para todos: olha aqui, ó, a vara que floresceu é a vara de Arão. Dentre 12 varas, a que floresceu foi a vara de Arão. Em uma noite criou folhas, criou flor e começou a dar frutos. Glória ao nome santo do Senhor. Irmão, irmã, você veio aqui, coloca a tua vara mediante esta palavra. Coloca a tua vara mediante esta palavra, porque o Senhor poderá fazer florescer a tua vara. Da noite para o dia, o Senhor pode florescer a tua vara, anunciando o final de algum inverno na tua vida, a chegada da primavera. Vai florescer, vai ter flor, vai ter fruto, o nome de Deus vai ser glorificado. Tem vara que vai florescer, diz o Senhor. Aleluia! Coloca a tua vara na humildade. Busca o Senhor. Senhor, está chegando o tempo da minha vara florescer nesta obra que eu estou esperando, nisso que o Senhor prometeu, na palavra que o Senhor mandou. Eu estou aqui, Senhor, com a minha varinha. Faz embora o inverno e vai chegar a primavera, que eu quero segurar um fruto na minha mão. Aleluia! Santo é o nome do Senhor. E a vara floresceu, a vara de Arão. E quando a vara floresceu, ninguém podia falar mais nada. Mandar essa palavra é tão ampla. Entra na vida pessoal de cada um, entra na vida profissional de cada um,
entra na nossa vida espiritual. Essa palavra é muito ampla. A vara florescer é o Senhor confirmar-nos para alguma obra, é o Senhor confirmar, seja na tua família, seja na tua casa, seja no teu trabalho, seja no meio da irmandade. A vara da irmãzinha floresceu, ela mostrou a vara aqui, o Senhor me aprovou. Aleluia. Servo de Deus também, ele até quis falar, posso testemunhar, porque ele quis mostrar, a minha vara floresceu. E você está na comunhão, irmão, está na comunhão, irmã, a tua vara também vai florescer. Em nome do Senhor Jesus, a vara vai florescer. Deus seja louvado.